Bom dia, aqui é o professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente tivemos uma introdução à nossa língua, à linguagem, tá? Tivemos esse contato sobre o que ela é, sobre o que ela representa, sobre a importância dela, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura, que é o quê? Que é outro alicerce da nossa disciplina do português, é a literatura. Mas, professor, o que é literatura? Literatura são livros? Literatura é a arte da palavra, tá? Ela é a arte da palavra. Mas, professor, o que é arte? Em primeiro lugar, vamos lá, definir o que é arte. Arte, a palavra arte, ela vem do latim, ars, A-R-S, que significa habilidade ou técnica, tá? Ela é definida pelo seguinte ponto. É uma atividade que manifesta a estética visual, tá? Visual. Agora, quando eu digo visual, eu não quero dizer só sensorial através dos olhos. Visual é tudo que é visível, mesmo que seja pelo ouvido. Por quê? Porque música também é arte, tá? Então, seria isso. Que se vinculam, que se baseiam, na verdade, nas próprias emoções do artista ou o que ele quer passar com aquela arte, tá? E geralmente a arte ela é um reflexo da nossa cultura, da cultura que o artista está inserido. Então sempre a gente tem que ter o contexto. Às vezes a gente está lendo um livro e a gente percebe que aquele autor ele foi preconceituoso em determinado ponto, ou ele foi racista em determinado ponto, mas a gente tem que sempre observar em que época aquele livro foi escrito, em que contexto aquele livro foi escrito, tá? Então, a literatura, sendo a arte da palavra, a gente pode dizer que assim como a língua que ela utiliza, também é um instrumento para comunicação e um instrumento de interação social, de interação entre pessoas, tá? Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade, tá? Se a gente morre, a próxima geração vai ter o quê? Vai ter livros. Hoje em dia tem muito mais coisa, né? Além de livros, tem um acervo de vídeos gigantesco pela internet que podemos usufruir. Inclusive, isso que eu estou fazendo com vocês, esse vídeo vai ficar aí até enquanto o YouTube durar, né? A literatura ela está vinculada à sociedade que ela se origina, tá? Assim como todo tipo de arte, pois o artista ele não consegue ser indiferente à realidade, por mais que ele tente. A realidade sempre vai estar lá. A realidade sempre e a realidade que eu digo aqui é o meio dele, o meio em que ele está inserido, onde ele está, onde ele nasceu, quem são os pais dele, quem é a mãe dele, como ele vive, qual o contexto dele, tá? Religião, gostos, tudo. Essa é a realidade que ele não consegue ser indiferente, tá? A obra literária ela é o resultado das relações dinâmicas entre escritor e público. Mas tem um outro fator nesse meio, que é a sociedade, tá? Através das suas obras, o artista ele transmite seus sentimentos, tá? Ele passa ideias ao mundo, ele leva ao seu leitor uma reflexão e até mesmo mudança de posição perante a realidade.
Você pode ser convencido que uma ideia que você pensa é errada depois de ter lido um artigo que fale melhor sobre essa ideia, e você percebe que por ignorância você achava isso, mas que na verdade é isso ou aquilo outro, tá? Espero que esteja ficando claro, tá, pessoal? A literatura, ela também pode assumir formas de crítica. A realidade, ela de denúncia, ela pode assumir esse papel de denunciar uma coisa que está acontecendo naquela sociedade, algo de errado que está acontecendo. Um meio de não ignorarmos isso é através da arte. A gente consegue fazer arte para denunciar, uma arte de cunho político, ideológica, tá? Passe uma ideia, passe um ideal. Tem uma arte com um ideal, tá? Já li diversos livros que tinha uma mensagem, um contexto ou um fio político passando por entre eles, tá? Que dava para fazer um paralelo com nossa realidade facilmente e a gente conseguiria continuar firme na história, no que aquele livro estava dizendo, sabem? A gente pode dizer que o texto literário também, ele conduz o leitor a mundos imaginários, tá? Ele causa prazer aos sentidos e à sensibilidade da gente, tá? A gente está lendo, a gente vê aquilo, a gente visualiza aquilo na nossa mente, do jeito que a gente imagina. Se eu estou lendo um livro e lá está escrito que na frente de uma casa tinha um carpete vermelho, o carpete vermelho para mim é uma coisa, o carpete vermelho para você é outra, tá? Eu posso ver um vermelho mais vivo, mais um escarlate, um vermelho mais áspero. Eu posso imaginar o carpete ele mais áspero. Você pode imaginar um vermelho mais escuro, mais de veludo, mais liso, tá? Então, se o autor só dá a informação de que é um carpete vermelho, a imaginação da gente completa todo o resto, tá? E é isso que o autor quer. O autor não quer passar uma mensagem 100% precisa. Ele não quer passar um desenho. A literatura, a leitura é quase como como eu diria, uma telecinese, um contato psíquico que o leitor tem que o autor tem com o leitor. Ele escreve, tá? E quando ele coloca ali no papel, né? E quando alguém vai ler aqueles pensamentos, aquilo que o autor estava pensando naquela hora, aquilo que ele estava colocando no papel, vão para a mente da pessoa, tá? É um meio que o ser humano armou de telepatia, praticamente, de falar com a mente, tá? A literatura ela se transformou em várias partes do mundo, em uma disciplina dada a sua importância, tá? Ela é tão importante que no ensino médio vocês vão ter uma disciplina, que é literatura. O português vai ser dividido em gramática e literatura, tá? Que é muito importante. É tão importante quanto escrever bem é ler bem. Sabe, pessoal? Isso é muito importante, de verdade. Não dá pra gente achar que é suficiente a gente aprender gramática. Lógico que se sua profissão for por um caminho extremamente, como eu diria, extremamente em linha reta, que você não vai precisar de mais
não vai precisar da leitura, o que é muito difícil hoje em dia, é cada vez mais escasso, profissões que não precisem de leitura, tá? É cada vez mais escasso, mas pode ter. Contudo, mesmo que sua profissão não precise de leitura, a literatura ela é arte. Você já imaginou como seria um mundo sem filmes, sem desenhos animados, sem novelas? Esse seria um mundo sem livros. Porque se não tivesse livros, não teria nada dessas outras coisas, tá? Quantos livros vocês já leram esse ano? Qual foi o último e quantos dias já se passaram desde que vocês leram esse livro? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou vocês já leram algum livro? Quando foi a última vez que a gente ouviu falar sobre literatura com os nossos amigos? Sobre o que eles leram? Eu aconselho a vocês a lerem o que vocês gostam. Vão atrás de livros, vão atrás de quadrinhos, de mangá, de poesia, de contos. A gente, durante o ano, a gente vai ver todas essas... Vamos ter um tempinho para estudar todos esses gêneros literários, tá? A gente vai estudar todos eles. Vamos lá, vamos pegar um quadrinho, vamos ler em conjunto. Vamos pegar um livro, vamos ler e vamos discutir. Vamos pegar um mangá, eu vou passar para vocês, ou eu passo um link, ou eu levo impresso algumas partes para a gente poder ler e discutir, tá? Mas o mais importante é que vocês leiam, tá? Ler a literatura. Ler algo literário. Se a gente está lendo uma notícia, isso não é literatura. Se a gente está lendo um artigo científico, na maioria também não é literatura. Mas se a gente lê algo que está contando uma história, seja ela real ou não, aí já passa a ser literatura, tá? É importante a gente liberar um espaço para os livros na nossa vida, principalmente na idade de vocês, em que a gente está construindo hábitos. Eu sei que alguns alunos aí já têm o hábito de leitura, já têm seus livros favoritos, já têm suas séries de livros favoritos, e isso é muito importante. E isso reflete diretamente nas notas. Geralmente, esses alunos são aqueles que tiram notas melhores. Por quê? Porque eles são mais inteligentes? Não. Porque eles leem. Porque eles leem constantemente. Se você lê, sua interpretação fica melhor. Seu jeito, o que você lê, vai acumulando na sua mente. Você não perde. Então, sua interpretação ficando melhor, quando chega no dia da prova que eu faço uma pergunta, você vai entender exatamente o que essa pergunta quer dizer. Vocês já chegaram na prova e ficaram pensando, caramba, eu não sei nem o que ele está perguntando aqui. Eu não sei o que é para fazer nessa questão. Então, é a leitura que resolve isso. É a leitura que faz vocês poderem tanto ler e entender, quanto escrever e conseguir transmitir o que vocês querem falar. Tá bem? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até mais. Tchauzinho.